Por que você vive a castidade? Essa pergunta, tenho absoluta certeza que se você tomou a decisão de viver a castidade, você já se deparou com ela, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de escola, de amizades. Com certeza alguém já te perguntou o porquê que você tomou essa decisão de viver a castidade. E nesse vídeo eu quero te mostrar duas maneiras na qual as pessoas respondem, e uma delas dá brecha para que a pessoa que te perguntou possa te questionar e às vezes não entender o porquê que você vive a castidade. Nesse vídeo eu quero te dar essas duas maneiras. Fica nele! E aí, missionário, paz e bem ao seu coração, aqui quem vos fala, é claro, Jadson Cantuária. E viver a castidade ela é uma decisão muito importante na minha e na sua vida, só que quando a gente vai para um ambiente externo, da nossa família, do nosso trabalho, fica difícil às vezes ficar respondendo, olha, mas por que você vive a castidade? Por que você vive a castidade? E esse porquê vai caminhando e você vai ficando às vezes chateado de tanto responder. Só que muitas vezes nós não sabemos a maneira certa de responder. Muitas vezes a gente dá brecha para que as pessoas possam nos questionar e às vezes até nos convencer de não viver a castidade. E nesse vídeo eu quero te mostrar a maneira certa, como você deve responder se você realmente tomou a decisão de viver a castidade na sua vida. Nesse vídeo eu quero te mostrar a maneira correta em que você vai trazer com convicção e responder o porquê você vive a castidade. E é claro, a maneira correta de responder isso é exatamente mostrando a realidade dos fatos. E nesse vídeo eu quero te mostrar a realidade nos fatos. Antes de eu te dar essas duas maneiras de responder o porquê que vive a castidade, eu quero me convidar a se inscrever nesse canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo se você entender que ele é relevante para alguém. Vamos aos pontos. A primeira maneira na qual as pessoas respondem o porquê de viver a castidade geralmente é transferindo a responsabilidade para outra pessoa ou para uma instituição. Vou dar um exemplo. Quando a pessoa pergunta, por que você vive a castidade? Tem pessoas que respondem, porque o meu padre pediu. Então essa resposta você está dizendo que você tomou uma decisão por causa do padre. Você transfere a responsabilidade da sua decisão para o padre. Ou às vezes, quando te perguntam o porquê de viver a castidade, você responde que é por causa do seu pai ou por causa da sua mãe. E mais uma vez, você está transferindo a responsabilidade para outra pessoa ou para uma instituição. E muitas vezes os fiéis da igreja fazem coisas erradas e quem está te perguntando pode dizer, mas e o padre fulano de tal? Não fez isso errado, ele não viveu a castidade. Então você está dando brecha para alguém te questionar porque você transferiu a sua decisão para outra pessoa ou uma instituição. Outra ocasião que pode surgir também, quando respondemos o porquê que vivemos a castidade, é quando dizemos que é pecado o sexo antes do casamento. E às vezes a gente transfere, toda a beleza da castidade só para um mal, que é o sexo antes do casamento. E tem muitas outras coisas, interligado com a castidade, que não é só não fazer sexo antes do casamento. E aí, quando você diz isso, você também está atrelando a um medo do inferno. Você estou com medo do inferno, eu estou com medo de ir para o inferno, então eu não vou pecar. E aí você não encara a beleza, da castidade. Tem um livro do professor Felipe Aquino chamado O Brilho da Castidade, que aí ele fala da beleza. Ele não fala da castidade como algo ruim, ou algo que vai te prender, ou algo que vai te aprisionar. Ele fala da castidade como algo belo e algo bonito. Então, se você responde que vive a castidade porque é pecado fazer as outras coisas que não é castidade, então você está resumindo a castidade só como uma prisão. Eu estou com medo de ir para o inferno, então eu estou vivendo a castidade. Então, essas formas de responder o porquê de viver a castidade, às vezes pode dar brecha para quem te perguntou te questionar várias coisas, ou te até contra-argumentar em alguns pontos, e você já tomou a decisão, mas por causa daquele argumento você fica pensando, poxa, realmente, talvez não é bem assim, eu posso abrir uma brecha aqui, e aí você vai se desviando da sua decisão que você tomou. A segunda maneira de responder o porquê que vive a castidade é assumindo a responsabilidade da sua decisão. Como assim? Quando alguém te perguntar o porquê que você vive a castidade, é interessante você dizer
que é uma decisão que você tomou em Cristo, você e Cristo. Quando eu digo que eu tomei uma decisão em Cristo, que eu vou viver a castidade, nada vai me abalar, porque é uma decisão minha. Não foi um padre, não foi minha mãe, não foi meu pai, não, foi a minha decisão com Cristo. É claro que eu preciso estar na igreja para tomar essa decisão, com certeza. Mas a decisão ela tem que partir de mim para Deus. E quando eu respondo isso, olha, por que você vive a castidade? Não, porque eu tomei uma decisão em Cristo. Melhor ainda, por que você vive a castidade? Porque eu tive uma experiência com Cristo. E essa experiência com Cristo fez eu entender que viver a castidade é a melhor opção para a minha vida. Imagina você respondendo isso para alguém, a pessoa ela vai querer descobrir que experiência é essa que faz alguém tomar uma decisão tão forte na sua vida. Então, quando você responde o porquê que você vive a castidade, trazendo a experiência de Cristo e a pessoa de Cristo, ali você está levando a responsabilidade para Cristo e você. Eu experimentei o Cristo e essa experiência fez com que eu entendesse que a castidade é a melhor opção para mim. Foi assim comigo. Eu tive uma experiência com Cristo e falei, não quero mais viver essas coisas que eu estou vivendo e agora eu vou viver a castidade. E é isso que tem que ser. A sua resposta, ela precisa estar baseada em Cristo. A responsabilidade, ela é sua. Você que tomou uma decisão em viver a castidade. Decisão em quem? Em Cristo, na pessoa de Cristo. Essa decisão faz com que você possa viver cada dia, enfrentar cada dia mais os problemas e as adversidades que é viver a castidade. Esse vídeo não é para trazer isso porque eu sei que seria um vídeo no mínimo 2-3 horas só para falar das adversidades. Mas esse vídeo é para dizer que é preciso falar as palavras certas para que as pessoas possam até mesmo querer conhecer, ter mais curiosidade para viver a castidade. Porque quando eu falo assim, é porque o pastor pediu ou o padre pediu. Nesse caso aí você está resumindo toda a sua decisão de viver a castidade a uma pessoa. E não, a decisão de viver a castidade, ela precisa ser baseada sim em uma pessoa, mas na pessoa de Cristo, na experiência dessa pessoa em Cristo. Não uma pessoa carnal, uma pessoa do mundo, mas uma pessoa espiritual que é a pessoa de Cristo. Então, a partir de hoje, quando perguntar para você se você vive a castidade e o porquê que você vive a castidade, a resposta é: eu tive uma experiência com Cristo e essa experiência me fez entender que a melhor opção é viver a castidade na minha vida. Eu não me arrependo. Eu tomei a decisão, eu tinha 19 anos, hoje eu tenho 29, sou casado, tenho um filho lindo, vocês acompanham aqui no canal, sabe? E essa experiência me fez entender muito melhor qual é a vivência do casamento, a vivência conjugal, a intimidade do casal, me fez entender muito isso. Então essa experiência com Jesus quando eu tinha 19 anos, me fez entender isso e hoje eu colho os frutos dessa graça que foi e que é viver a castidade. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar ele com alguém que você achar que ele é interessante. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.